Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E hoje temos as gratas presenças, são duas entrevistadas, as professoras. Aqui ao meu lado primeiro, Cecil Zinani e a professora Salete dos Santos, elas que integram o programa de pós-graduação em Letras da UX e recentemente lançaram a obra organizando um conjunto de 11 artigos, A Mulher na História da Literatura, com uma ênfase aqui no espectro regional da nossa Serra Gaúcha. Professoras, é uma honra recebê-las. Faço essa saudação inicial a vocês. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui apresentando o nosso livro A Mulher na História da Literatura, um conjunto de ensaios realizados por nossos alunos do curso de pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, um trabalho que deu muita satisfação para nós, né, de podermos hoje estar apresentando esse livro. Agradecemos, reforço isso, o convite de estarmos aqui e realmente acredito que esse livro represente uma conquista daquilo que nós pregamos na universidade, que é a produção do conhecimento e partindo exatamente de alunos que se fizeram pesquisadores para poder traduzir isso em textos que nós compilamos nesta obra. Bom, professoras, eu vou cometer até uma certa indelicadeza de pedir a vocês que sejam muito sucintas. Eu já fiz mestrado também, já sei como é que é o ambiente dos textos acadêmicos, do debate acadêmico, mas nós temos aqui que fazer um esforço de síntese. Uhum. Então, eu gostaria que num primeiro momento vocês começassem abordando das dificuldades que vocês e os alunos de vocês, enfim, os colegas de pesquisa enfrentaram, porque tradicionalmente a literatura ela vem sempre com uma predominância dos homens, né? Os cronistas, os grandes autores, nós vamos voltar lá no século XIX, quem eram os grandes escritores, aqueles que também repercutiam na crônica diária? José de Alencar, Machado de Assis, aqueles grandes escritores, mas à esteira disso também tinham as mulheres. E o esforço de vocês aqui é trazer à tona, principalmente no nosso contexto regional, autoras que por um motivo ou outro, não digo que ficaram esquecidas, mas que não vieram tão à tona quanto autores homens, digamos assim. Então, eu gostaria que vocês começassem nesse primeiro momento trazendo como é que foram essas dificuldades de pesquisa e o que nós temos de mais interessante nessa literatura feminina, digamos assim. Posso? Bom, eu gostaria de colocar um aspecto que foi fundamental. Quando nós começamos a trabalhar em sala de aula essa ideia na modalidade de um projeto de pesquisa, a base de todo o trabalho foi um livro que nós já editamos em 2006, 2007, por aí, que até ele concorreu ao Prêmio Açorianos, ficamos finalistas. O dicionário bibliográfico dos escritores da região da encosta superior, região do Nordeste. Italiana do Nordeste. É o RCI, né? A RCI. Bom, aí, com base naquele livro, os alunos partiram, eles foram em busca de material, ou seja, eles foram a campo fazer o trabalho, foram descobrir, os textos foram muito difíceis, alguns foram muito difíceis, mais antigos foram bastante problemáticos para os alunos conseguirem, e a par disso, houve também, digamos, não só resgate de textos antigos, como trabalhos mais contemporâneos que a Salete pode complementar. Sim, a nossa escritora, meu Deus, Natália? A Natália, ela foi trabalhada por uma dos nossos alunos e é uma jovem escritora, né, que já está lançando a segunda obra dela, já lançou a segunda obra dela, então acho que isso é muito importante. Natália Gusso. Sempre legal falar que o pessoal que está nos acompanhando identifica. Isso, exato. E penso que uma coisa muito importante de nós termos buscado trabalhar com mulheres que escreveram na região de colonização italiana
O valor disso é que nós, tradicionalmente, quando lembramos a história da região de colonização italiana, lembramos que os nossos imigrantes, e eu sou descendente de todas as partes, né? Então eu me sinto à vontade para falar, que eles se preocupavam muito mais em ter uma igreja, né, que nucleasse onde eles estivessem, do que propriamente a escola. Então se cristalizou até uma ideia de que a região aqui não estaria muito preocupada com cultura e sim com a religião. E aos poucos a gente percebe que isso está se desmitificando, e com uma obra assim a gente percebe, não, nós tínhamos não só homens, mas também mulheres que desde o início do século, final do século XIX ainda, escreviam e editavam e depois simplesmente desapareceram, né? Então acho que esse resgate tem um valor muito significativo. Nós temos algumas inter-relações envolvendo escritores de fora e escritores daquela época que já, digamos assim, consumiam ou se interessavam pela respectiva obra, e aqui os pesquisadores fazem os devidos resgates, e nós temos também um cotejo pela própria imprensa da época, de escritos que já eram publicados nos jornais. Então isso é interessante. A sociedade daquela época já lia também regularmente autores na própria imprensa. Uhum. Havia o jornal, o primeiro jornal foi o Caxiense, né? Seguido pelo Estímulo. E esse Estímulo, ele era um jornal dirigido por um Odorico, tem impressão, Saldanha. E duas moças, Ana Saldanha e devia ser Antonieta Saldanha, eram redatoras. Imagina mulheres redatoras da década de 20, do século XX. O Estímulo que embasa uma das pesquisas. Exatamente, exatamente. Há todo um resgate feito aí por uma doutoranda, Aline, e a Aline Reck de Abreu. A Aline trabalha justamente, ela foi em busca dessas questões da imprensa. E depois, então, havia mulheres redatoras, algo assim totalmente impensável. Quando é que, tá, tudo bem, fazendo poesia, algum que outro versinho, alguma que outra crônica. Fazendo a redação das notícias. Exatamente, redação de jornal, matéria de jornal. Então, isso é algo totalmente inusitado, né? E depois mesmo, essas irmãs Saldanha eram figuras extraordinárias aqui da sociedade. Elas eram do Clube Juvenil, elas fundaram o grupo das Falenas, do Clube Juvenil, e tinha a poetisa Antonieta Saldanha, com obra publicada, e que também é estudada nesse livro, né? Eu tenho que sempre recorrer aqui, que não é tão simples guardar os nomes das próprias professoras, tem que olhar ali na hora de referir. Por exemplo, a Paula Sperbi, conhecida jornalista aqui de Caxias, agora não está mais em Caxias, mas enfim, faz um resgate aqui da Vivita Cartier, uma poetisa simbolista na Serra Gaúcha, que é oriunda de Porto Alegre, mas teria, digamos, morrido na região de Criúva, onde hoje está situado o distrito de Criúva. E ali ela refere os textos, enfim, de caráter simbolista, e aqui a Paula Sperbi, no caso, faz uma pesquisa pela imprensa e vai compartilhando os trechos e buscando os sentidos. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem basicamente estrutural ainda do conjunto dos artigos. Eu gostaria que nós entrássemos então, ainda naquilo que eu pedi para vocês logo no início, um esforço de organização temática. Nós temos aqui, por exemplo, um dos artigos problematiza a temática da questão da mulher ser virgem ou não. Isso nós estamos falando do entremeio ali, mais ou menos, dos anos 20 e 40 do século XX, para as pessoas terem noção que lá atrás o assunto já gerava preocupação e discussão literária. Gostaria, então, nesse primeiro momento, então, pegando a abordagem da questão da virgindade da mulher, aquela velha história, a mulher vai casar ou não, virgem, enfim. Como é que vocês veem lá atrás, a partir dessa abordagem, trazendo também para os dias de hoje? Isso é bastante antigo, né? Se nós formos lá para a Idade Média, até o lençol era exposto para mostrar que realmente a mulher tinha sido intocada, né? Mas vindo aqui para a contemporaneidade, digamos,
no século XIX isso foi muito, muito trabalhado. E nesse sentido, eu acredito que a própria religião, e no caso da nossa região aqui, a religião católica, mas não só da nossa religião, eu acho que a igreja como um todo, ela trabalhou bastante para essa questão, a imagem da mulher pura, intocada, lembrando o comportamento de Virgem Maria. E essa necessidade de a mulher ser virgem, quando casasse, ela se manteve, como tu disseste, até os anos 60, 70, ainda se percebia como era importante essa questão. E aí alguns historiadores ainda comentam, né, que a virgindade era o selo de qualidade da mulher, né? Se nós podemos lembrar uma obra escrita por Gabriel Garcia Marques, que é a Crônica de uma Morte Anunciada, em que todas as peripécias da narrativa é justamente em torno de a moça a um casamento, e na própria noite do casamento o marido devolve a noiva para a família. E aí ela tem que apontar um culpado, e esse culpado é perseguido até o final, e a gente fica torcendo que ele não morra, mas né, ele acaba sofrendo a sanção de ter feito isso. Então eu acho que é uma questão que foi muito debatida e para a mulher foi bastante crucial. Agora, eu acho que esse texto é muito interessante. Eu citei 20 e 40 por causa do texto. Esse texto é muito interessante porque, na realidade, a Ercília Nogueira Cobra era dona de um bordel. E ela diz que a virgindade é antigênica. Ora, nada mais adequado para a dona de um bordel do que considerar a virgindade antigênica, né? Ela fazia uma campanha na contramão. Na contramão, que a favorecia, claro. Exatamente, né? Então, agora, o romance dela, o trabalho que ela faz é extraordinário e até despertou muita curiosidade, muito interesse para fazer pesquisas maiores sobre essa autora, com ideias tão originais daquela época. Ela não era daqui, ela era de fora e veio para Caxias, né? E aqui em Caxias ela tinha o seu estabelecimento. E aí ela começou a divulgar esse tipo de ideia que colocou dentro de uma obra, né? Colocou numa obra. E aí imagina, essa situação permanece até hoje, esse debate. Como é que vocês encaram isso? Ainda é superado ou talvez essa herança da própria religião, ou como vocês mesmos citaram, de uma estrutura predominantemente católica, estamos tratando aqui da nossa região, isso deveria ser superado? É razoável que ainda se discuta? Como é que vocês reagem trazendo para os dias de hoje? Olha, eu tenho a impressão que atualmente a discussão já está bem arrefecida. Porque, mas ainda acontece. Eventualmente, porque o problema é o seguinte, as pessoas têm suas convicções. Os a favor, os contras, muito antes pelo contrário, né? Então, tudo bem, né? A questão é essa. Eu acho que não... ele não é o tópico esse já não tem mais a relevância que teve em épocas anteriores. Essa questão causou para a mulher um sentimento de culpa muito grande, na medida em que ela não seguisse as normas que eram prescritas para ir para um casamento, coisa parecida. E aí tem um teórico, o Pierre Bourdieu, que diz: não é necessário que ninguém acuse a mulher de alguma coisa errada, ela tem tão arraigada essa culpa dentro de si, e que o comportamento dela muitas vezes vai contra ela própria por aquilo que ela mesma se cobra. Exatamente. É uma questão de posicionamento, né? Exato. Nós tratando aqui da ideia da virgindade da mulher, temos outros tópicos, como por exemplo, a senhora já citou, a professora Salete já citou a ideia da própria igreja. Nós temos aqui um questionamento à estrutura patriarcal. Quando nós usamos questionamento, crítica, no sentido da própria análise da reflexão, sentidos aos quais o livro se propõe. O livro se propõe também a discutir a estrutura patriarcal, claro, com enfoque aqui também na região serrana, não que seja exclusividade de Caxias do Sul e dos municípios aqui da imediação.
essa estrutura patriarcal, ela está ou não superada ou ainda surge com muita força? Por exemplo, antes do programa nós fazíamos um bate-papo aqui e as professoras citavam, olha, a mulher já conquistou muitos espaços, nós fomos no comércio, na própria academia, no ambiente do ensino, mas dentro de casa ainda parece que prevalecem algumas estruturas. Como é que você tem visto isso à luz do debate aqui no livro? Bom, em primeiro lugar, o objetivo do livro não é debater esse assunto. Isso já é um aspecto colateral. O objetivo do livro foi resgatar escritoras que corriam o risco de ser totalmente esquecidas. Mas como não se pode falar de questões de mulher, né, sem falar de estrutura patriarcal... É que os artigos referem exato, à estrutura exato. patriarcal. Embora não seja o referem, objetivo principal, mas está ali, né? Eles referem por quê? Porque é algo que aparece. Não pode deixar, não pode ignorar. Exatamente. É algo que aparece, que ele aflora nos ensaios, né? Mas a questão da estrutura, o sistema patriarcal é o sistema que dominou a sociedade, não só daqui. A nossa sociedade latino-americana, tradicionalmente, ela é patriarcal. Né? Se nós formos ler qualquer autora da latino-americana, nós vamos perceber muito clara essa estrutura. O que eu acho? Eu acho que há, sim, consciência da estrutura. E quando há consciência de alguma coisa, o caminho está aberto para as modificações. Acho que houve muitas modificações, digamos, as conquistas sociais. Houve conquistas sociais, só o fato de a mulher poder votar, né, coisa que não acontecia antes, né, de poder participar da Academia Brasileira de Letras, porque quando a Amélia Bevilacqua, que é uma esposa do Clóvis Bevilacqua, jurista famoso, ela tentou ser membro da Academia Brasileira de Letras, foi negada a entrada dela. Por quê? Porque nos estatutos da academia falava em escritores e não homens. Em escritoras. Então eram só homens que podiam entrar. Então, aquela cidadania de segunda classe da mulher, me parece que está superada. E isso é muito importante. E a senhora trata aí de escritor e escritoras. Agora temos aí a novidade de uma presidenta da República. Bom, e aí as pessoas ficam discutindo. Uma clienta, uma estudante. Se chama presidente de uma, serve de presidente ou presidenta. E aí recorrem às mais diversas interpretações de dicionários e linguistas, enfim. Mas aí nós vemos o noticiário, todo o material de divulgação da presidência da República, eles colocam presidenta Dilma já para reforçar mas eu acho que não. Isso aí é a questão do nosso querido ministro Magri, ministro do Trabalho, que criou também um neologismo imexível. Imexível. E ele criou, a nossa presidente Dilma criou um neologismo para ela, particular, presidenta. Muito bem, ótimo. Mas, digamos assim, uma designação, né, que vá ao encontro dessa questão de ser bem referido o gênero, não modifica a situação da mulher, no caso. E penso que realmente a gente teve muitas conquistas. Daqui a pouco ela vai pensar, eu estou aqui num cargo, sou a primeira mulher presidente do país, então vou reforçar o cargo feminino. Ok, pode ser questionado, mas está ali, como nós falamos, está lá. Né? Eu acho que houve muitas conquistas, como já foi referendado, mas eu penso que uma das grandes conquistas que houve nesse trajeto todo é a possibilidade da escolha. Às vezes, eu falando em sala de aula, quando nós comentamos essa questão que a mulher ainda, né, dentro de casa, assume as coisas, etc., na verdade, surge o questionamento. Mas então, quem só fica trabalhando dentro de casa não tem valor? Não é por aí. Claro. Na verdade, acho que isso tem que ficar bem marcado. Exatamente. Se eu opto por ficar dentro de casa, cuidar da minha casa, conviver mais com a minha família, eu estou fazendo isso porque eu escolhi. E se eu escolho, paralelamente a esse meu trabalho dentro de casa, ou a minha convivência dentro de casa, ter uma profissão,
eu também posso escolher. E houve épocas em que para a mulher não havia escolha. Ela tinha que definitivamente ficar dentro de casa. Esse era o reduto dela, né? A esfera do lar. Então eu acho que essa foi uma das grandes conquistas que o universo feminino conseguiu. Eu posso? Claro, professora, por favor. Bom, na minha opinião, a maior conquista das mulheres em todos os tempos foi o acesso à educação. Porque a educação que possibilita a pessoa ter o esclarecimento suficiente para poder escolher. Então, o acesso à educação me parece que foi a conquista básica, fundamental. E aí vocês prestam um grande serviço no sentido de dar maior luz, maior espaço ainda a essas pioneiras que lá atrás nós vamos escrever, nós vamos promover uma discussão ou participar do debate pela imprensa, que sempre dá aquela maior repercussão, digamos assim. Um ponto que não conseguimos tratar muito aqui até agora, pelo menos já estamos na reta final do programa, eu gostaria que vocês problematizassem, muito se fala no chamado feminismo. Quando passamos recentemente aí pelo Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, que a propósito serviu também como pano de fundo para o lançamento dessa obra, para que a obra tivesse ainda maior repercussão. O feminismo é discutido como todas as situações em que há a chamada minoria, ou que há situações de desigualdade. Então o feminismo vem nesse sentido da busca, digamos, de equiparação, ou de igualdade, ou de maior espaço. À luz da própria obra, e esse tema é tratado também em alguns dos artigos, eu gostaria que vocês fizessem também uma reflexão. Como é que está o movimento feminista, que teve bastante força, pelo menos aqui no Brasil, em meados dos anos 70 e 80, e foi avançando. Como é que está hoje, na ótica de vocês, nesse balanço de conquistas e de pautas a serem conquistadas? Olha, eu acho que houve um avanço considerável na situação das mulheres, tá? Primeiro lugar, feminista não é mais mal amada, infeliz, que tem que brigar com o mundo. Não é isso. Quebrando aqueles estereótipos chavões, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que é uma feminista? Uma mulher que acredita nas mulheres e que está estudando, ela está reivindicando, ela está lutando para que a mulher tenha o seu lugar ao sol também. Digamos, o direito de escolha. Exatamente. Quando a professora falou, hoje a exatamente. fulana de tal é dona de casa, mas ela escolheu ser dona de casa. E nisso não tem nenhum demérito, lógico. Não, é exatamente. Eu acho que me parece que a situação é essa. Muito há que fazer, sim, muito há que fazer. E um dos aspectos nós estamos fazendo aqui, que é a questão do resgate. E também acho que é bem importante nós falarmos que a questão dos estudos culturais de gênero, onde nós trabalhamos, a questão do gênero social, dentro da literatura, que passa a ter aportes teóricos da crítica feminista, e isso tem cientificismo. Não é simplesmente um oba-oba, né? Muitas pessoas poderão pensar, mas por que dedicar-se a esse tipo de estudos? Com o estudo da literatura, nós atingimos o campo da antropologia, da sociologia, da história, da história da literatura. A obra abre com esse mapeamento. Exatamente. Exatamente. É um artigo da senhora, se eu não estou enganado, já problematizando o gênero, mas situando à luz dos campos de estudos. Exatamente. Não, é porque isso aí foi o objeto do meu pós-doutoramento, né? A senhora abre dando esse mapeamento. Sim. E depois, claro, entram todos os artigos, cada um, aí, digamos assim, especificando cada ponto de análise, enfim, né? E eu acho que é interessante que as academias, no geral, encarem isso justamente como mais uma vertente possível de estudo de textos literários, tanto de homens quanto de mulheres, né? Porque, do contrário, nós ficamos sempre usando os mesmos aportes sem abrir para uma perspectiva tão rica, né? Eu quero agradecer imensamente a vocês, nós estamos um pouco além do tempo. Acho que nos esforçamos aqui para, de uma forma ou de outra, dar conta, pelo menos assim, dos principais tópicos, na minha visão e na de vocês também. Sim. Talvez
as demais autoras, estamos aqui num conjunto de 11 ensaios, teriam outros pontos, mas eu aqui estou mediando e as entrevistadas são vocês. Então, nós chegamos a essa síntese, digamos assim, da obra. Eu ainda tenho aqui algumas imagens e eu vou pedir que a nossa produção dê conta de filmar. Temos aqui a reprodução, por exemplo, nós tratávamos lá da Virgem, temos aqui uma reprodução de Gustav Klimt, uma pintura a óleo de 1912, 1913. Depois vai seguindo a coletânea aqui. De novo, Vênus se enfeitando. Agora bem lá atrás, bem remoto. Vênus ao espelho. Então aqui, de uma forma aqui quase que aleatória, eu tento aqui dar uma passeada pelas imagens que também vão, digamos assim, ilustrando um pouco do pensamento que está na obra. Aqui de novo, o reflexo do Narciso digital. Agora já é uma imagem mais contemporânea aqui, espelhada. Então a obra também é interessante nesse sentido aqui das próprias imagens desse jogo, que não fica só no texto bruto, digamos assim. Eu peço que então, nessa reta final, vocês toquem de uma forma bem breve num ponto que não abordamos até aqui, são vários pontos que não conseguimos abordar com certeza, e façam as considerações de vocês, digamos assim. Bom, são diversos ensaios, não caberia agora fazer uma síntese de cada um, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o ponto em comum foi essa ideia de resgate, até de autoras contemporâneas, como é o caso da Natália Gus e da Denise Leal, de Garibaldi, para que elas, de repente, também não caiam no esquecimento. Então já fica o registro. E o registro esse dessas autoras antigas para justamente começarmos a fazer a história da literatura e que elas não sejam esquecidas como foram as mulheres na história literária do Brasil. Daqui a pouco tem alguma mulher que acha que é muito revolucionária hoje em dia e vai olhar, não, mas lá atrás a fulana já escrevia, já fazia. Já fazia isso, exatamente. Isso é muito bom, né? Professora Salete. Reforçando, acredito que aquilo que eu dizia no início, que a universidade é responsável por produzir conhecimento, irradiar conhecimento e socializar esse conhecimento. Penso que os alunos todos que estão aqui nesse livro são vitoriosos porque abraçaram essa causa, foram pesquisar, levantaram dados importantíssimos e muitas vezes difíceis de alcançar, né? E conseguiram colocar isso no papel e acabou saindo essa obra que todo mundo tem prestigiado, elogiado, até nos surpreendendo, né? De maneira muito positiva. Tá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente a vocês. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Então, nós acabamos de conversar com as professoras do Programa de Pós-Graduação em Letras da UX, Universidade de Caxias do Sul, as professoras Cecil Zinani, aqui ao meu lado, e a professora Salete dos Santos. Elas que nos organizaram o conjunto de 11 ensaios, A Mulher na História da Literatura. Eu acho que se me apropriei bem aqui, em última análise, dentre tantos conceitos que trabalhamos aqui, o maior deles é o direito de escolha da mulher. Eu acho que a obra se presta nesse sentido. E que continue isso, né? Vamos lutar para que o direito à escolha da mulher seja cada vez maior. Como sempre, então, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.